Olá, família, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está ouvindo esse podcast, mas a gente vai iniciar agora um outro episódio do Falando em Família. Então, hoje a gente vai trazer as discussões muito interessantes que a gente sempre traz sobre a questão do direito sucessório, inventário, né? Toda essa questão do planejamento. E a gente vai trazer à tona uma das últimas discussões muito presentes, né? Inclusive nos maiores veículos de mídia do Brasil, que é o inventário de uma das maiores cantoras do Brasil, Gal Costa. Então, eu queria, né, primeiramente, falar que aqui quem está comigo hoje é a Mariana. E eu queria saber, Mari, você sabe alguma coisa sobre essa questão da Gal? Como que você ficou sabendo? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana, sou também advogada, mas hoje eu estou aqui pela parte da fofoca, que eu quero saber tudo sobre o inventário da Gal Costa. Na verdade, eu não sei muitos detalhes, né? Eu sei que saiu na mídia, vi que saiu uma reportagem, inclusive no Fantástico, sobre essa questão de inventário. Sei que ela faleceu em 22 de novembro de 2022. Desculpa, 9 de novembro de 2022, e que o inventário foi marcado por uma disputa entre duas pessoas muito próximas da Gal. A primeira é a Vilma, né, empresária e posteriormente reconhecida como companheira dela, e o seu filho é Gabriel, né? E após a morte da Gal, iniciaram aí uma disputa judicial que somente foi se resolver, né, depois de uns dois anos, né, de grandes embates e acusações por todos os lados. E eu acho que essa questão da Gal é muito interessante porque veio à tona uma série de discussões jurídicas, né? Porque se a gente pensar que inicialmente, como não tinha, né, um reconhecimento de união estável, muito estabelecido e reconhecido, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais pra frente, trouxe uma série de discussões em cima desse tema da Gal, que realmente ela era uma das maiores cantoras, né? E ela tinha aí um grande acervo de patrimônio, né? E aí que começa, né? Quais que foram esses bens que a Gal deixou aí? Que, né, especulam um monte de coisas, porque uma das, como é que eu vou falar, acusações que vinha por parte do filho era realmente quais que eram esses bens. Onde estavam esses bens, né? Então vamos lá. Que saiu dentro da mídia, né, foi alguns bens que a gente fala bens materiais e bens imateriais. Os bens materiais, que são, a gente fala, corpóreos, né, que possuem uma forma física, seriam os apartamentos, né, que um apartamento em Salvador, um apartamento em São Paulo, que a Gal tinha, e também os direitos autorais das músicas, né? Todas as músicas que ela compôs e eventualmente ele tá como compositora, ela passaria a ter direitos autorais da gravadora. Então esse também é um ponto que aí a gente já tá falando de direitos imateriais, que não são corpóreos, que são de forma intelectual que foram construídos. E a gente também tem, foram vinculados, a gente não sabe ao certo, que é carros de luxo, né, que a Gal tinha. Joias também. Joias, algumas coisas nesse sentido, mas a grande discussão tá dentro dessa questão de um acervo patrimonial que não se sabe ao certo qual que é, né? Houve aí uma tentativa de um certo acordo, né, entre eles, né, recentemente, e aí não saiu realmente qual que era o acervo patrimonial da Gal como completo. Tá? Então, o que a gente tem de informação, assim, de forma inicial, é esse apartamento que é aproximadamente uns 4 milhões e também um apartamento em São Paulo avaliado nesse valor também. A disputa em si, né, o conflito começou justamente para nomear esses bens, né? Esse conflito começou entre a companheira e o filho adotivo, mas a disputa em si, como que ela se deu? A gente fica nessa dúvida, né? Como que ela começou? Então, Mari, igual você disse, houve uma certa discussão entre esse filho, né? Eu não gosto muito de especificar essa diferença, mas ele foi muito intitulado pela mídia como um filho adotivo, que desde os 2 anos de idade ele, né, viveu com a Gal.
E não teve nenhum reconhecimento por parte da Vilma, que a Vilma... Também era uma questão, né? Que era foi uma levantada. questão que foi levantada na época, que era a figura ali da companheira de Gal. Não existia nenhuma regulamentação em relação a isso. Houve diversas disputas judiciais em relação a isso, mas inicialmente os herdeiros são Vilma e o Gabriel. Gabriel, filho adotivo. Então, depois dessas questões todas de desacordos, né, do próprio reconhecimento da união estável, os acordos de divisões, aí a gente vai falar aí essas disputas, né, principalmente o que estava acontecendo. Porque teve muita coisa, né? Muita coisa envolvida, né? Assim, muita coisa. Foram vários pontos, né? Várias questões que eles não estavam alinhados. Né? Inicialmente, me parece, Mari, que houve um alinhamento. Mas alguma coisa depois não estava caminhando mais certo. Por quê? Até saiu no próprio Fantástico, que você bem disse que teve essa veiculação, que no começo, logo depois que Gal faleceu, parece que foi realizado um documento pelo Gabriel reconhecendo a Vilma como companheira da Gal Costa. Foi feito um documento, ele assinou esse documento. Só que, depois desse reconhecimento, realmente parece que houve alguma modificação. A gente jamais saberá o que foi, mas ele alegou, inclusive, a nulidade desse documento, que ele foi coagido a assinar aquele documento. Enfim, uma série de circunstâncias que a gente não vai adentrar aqui. Ela fala que ele foi influenciado pela namorada, né? Isso. Tem essa questão também da namorada. Enfim, primeira questão é em relação ao reconhecimento da união estável. Um ponto de discordância. Só que foram surgindo cargas emocionais, ao meu ver, até mesmo sobre a questão de como Gal realmente faleceu, né? Porque houve ali toda uma sistemática sendo discutida em relação a como essa morte se deu, porque não houve realização de laudo do EML, autópsia, porque ela morreu dentro de casa. E não foi feito nenhum procedimento. E geralmente, quando a pessoa falece dentro de casa, tem esse exame feito pela Polícia Civil, né? Exatamente. E não foi feito por uma dispensa da Vilma. Né? Porque me parece que não era uma coisa que Gal gostava muito de se falar, e era a privacidade dela e tá tudo certo, mas ela tinha um câncer. Então, provavelmente, pode ter sido acometido toda essa questão com câncer que Gal estava sofrendo, né? E por uma preservação, foi mais ou menos que a Vilma disse nos veículos de mídia, que ela não queria que fosse realizada essa autópsia. Ao mesmo passo que há uma certa desconfiança, ao meu ver, em relação ao Gabriel. Sim, né? Ele fala que não desconfia da Vilma. Mas que queria saber realmente os motivos da morte da mãe, né? Eu acho que ele estava muito bem orientado por uma equipe, né? Para ele não se comprometer. Sim. Mas acaba que até acredito que você deve ter visto a mesma entrevista que eu, que era do Fantástico. Ele diz muito sobre uma imagem bem negativa, né? Assim, da Vilma, assim, da relação das duas. Da relação das duas. Ele afirma que não era amorosa. Que era uma relação mais de trabalho, né? Porque a Vilma era empresária também de Gal Costa. Sim. Então, tinha essa questão toda envolvida. Mas, enfim, primeiro, então, essa discussão sobre a exumação do corpo para poder verificar essa questão da morte de Gal Costa, qual que foi o motivo. Teve essa questão também do reconhecimento pós-mortem, né? Enfim, da união estável, que também foi amplamente colocado na mídia, principalmente por esse documento que o Gabriel fala. Inclusive, teve algumas pessoas que acreditavam que ele estava mudando de versão, porque ao mesmo tempo que ele fala que ele fez um documento, aí depois ele fala que não, que foi coagido, aí a Vilma fala que, enfim, ele está sendo manipulado. Então, assim, de uma certa forma, criou-se uma ideia... né? Exatamente, criou essa ideia de que houve uma manipulação. Mas, ao mesmo passo, também existe todo
uma outra parte, né? Dizem, inclusive eu vi notícias de que artistas falavam que a relação das duas não eram tão boas assim. Sim, como né? foi pintada pela própria Vilma, né? Como foi pintado pela própria Vilma. E assim, e o Gabriel levanta um ponto que eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu sei que essa doença é uma doença estigmatizante, talvez, Isso. né? Então, realmente, as pessoas não gostam de falar e tudo mais. Ele fala que não sabia dessa doença da mãe, Sim. né? Então, assim, você fala assim, meu Deus. Não existia um diálogo aberto com a mãe, informando qual Até que era a que real ponto, condição. né? Isso realmente, né, existiu, a gente não sabe. Mas... E aí, esse seria também um dos motivos que ele pediu, inclusive, a exumação do corpo da mãe. Exatamente, para saber realmente qual foi o motivo. Né? E o que é a exumação? É você pegar o corpo do falecido, né? E já refazer um exame. Na verdade, o exame não foi feito de autópsia após ele ter sido enterrado, né? Então, Com certeza. para verificar realmente se existem outras causas da morte, porque a certidão de óbito falava em infarto do miocárdio, né? Isso. E também a questão do câncer. Pescoço e boca. Alguma coisa assim. Eu especificava que era câncer, né? Isso. Mas, que inclusive nem foi. O atestado de óbito também tem essa divergência, né? Por quem foi dado, quem que confere porque esse fala atestado que de óbito. a Vilma fala na notícia que na verdade esse laudo foi realizado pelo SAMU. Só que o SAMU não tem essa competência. E aí quem realizou nesse atestado de óbito foi o médico, e tem que ser o médico. E aí parece que foi a médica que tratava de Gal Costa. Mas enfim, e aí quando não há esse reconhecimento de paternidade, há então essa demora excessiva na resolução do inventário. Da sucessão, né? E aí vale importante a gente falar que Gal Costa não tinha testamento. Ela não tinha nenhuma determinação de como iria ser feito o patrimônio. Além do que ela tinha esse acervo patrimonial, mas ela também foram levantadas que ela possuía dívidas enormes contra a fazenda, enfim, umas dívidas significativas. Né? Então, assim, a gente tem essa perspectiva também que a gente tem que pensar que bens não são só, né, o acervo patrimonial deixado pela pessoa. Não são só os bens, né? E aí foi dito muito nessa investigação desse patrimônio, né? E aí quando a gente pensa nessa investigação, é um processo mais penoso, né? Assim, um processo mais demorado, porque vai ter que ter diversas nomeações, inclusive a nomeação do inventariante. Isso não ficou muito claro, né? Assim, houve essa divergência de quem que ia ser o inventariante, porque em primeiro momento seria a representante legal do Gabriel, só que a única mãe que estava na certidão de registro do Gabriel era a Gal Costa. Vilma em nenhum momento se manifestou, né, assim, claramente em ter essa necessidade de ter o registro, né, pelo que eu vi. E como ela não tinha um representante, alguém ia ter que ser nomeado como tutor. Lembrando que Gabriel, ao momento do falecimento de Gal Costa, tinha 17 anos. Então, logo em seguida, ele fez seus 18 anos. E aí, ele começou a acessar ali o processo de uma forma mais autônoma. Só que o ponto é, quando a gente está falando do inventário, não ficou muito claro para mim, assim, eu não consegui ter acesso aos autos, né? Mas sobre essa figura do inventariante, quem foi nomeado, né? Se foi alguém ou se foi a própria Vilma. Pelo que me parece, pode ter sido a Vilma, porque pela ordem, né, do que é estabelecido dentro do Código Civil, eventualmente uma equiparação, porque ela fala cônjuge sobrevivente, né? Se for no caso de companheiro, há uma certa equiparação. Então, a companheira, né, que era a Vilma, passaria a ter essa preferência sobre os demais para assumir esse cargo. Como tinha esse documento, provavelmente deve ter sido muito mais fácil para a Vilma de ter esse reconhecimento da paternidade, da união estável pós-morte. Então, me parece, por uma questão lógica, que talvez a Vilma tenha sido, né, nomeado como
inventariante. E aí, ao passo que ela foi nomeada como inventariante, fica muito restrito às formas, pelo menos dentro do processo de inventário, o que o Gabriel poderia fazer, né? Então, se você está pensando, por exemplo, de listagem de bens, primeiro fazemos, dentro do direito, né, a gente fala de primeiras declarações, onde que é feito todo aquele primeiro levantamento. Sim. E aí abre parte para as partes manifestarem, enfim. E aí tem as últimas declarações. Então, assim, provavelmente tem tido uma maior participação da Vilma no processo como inventariante, né? Sim. E é uma manifestação muito esparsa do Gabriel em relação a tudo. Eu não sei como foi feita essas investigações, porque eu não sei se você assistiu. Provavelmente sim, né? Porque você falou. Lá na notícia do Fantástico, foi falado por o Gabriel que ele não tem conhecimento. Me parece que ele não tem conhecimento de nada que acontecia. Não. Assim, de bens, de como estão as coisas. A única coisa que ele sabia era do apartamento de São Paulo. Isso. Né? E isso tudo seria evitado pelo que a gente sempre fala aqui, né? O planejamento, o testamento, né? E eu acho que assim, é muito estranho, porque Gal, assim, eu acho ela fantástica. Mas assim, não houve um raciocínio de Gal no sentido dela ter noção que é uma doença muito séria, né? E dela conseguir conversar com o filho para não deixar ele nessa situação vulnerável. E né? Até a companheira, né? Que depois foi reconhecida como se companheira. Se é companheira, se não é. Ela foi reconhecida, né? Judicialmente como companheira. Aparentemente, né? Foi. Então, assim, né? Como que você não faz uma listagem de bens? Por quê? Em um ponto, Vilma fala que ela não tinha tantos bens assim. E os bens que ela tinha, a maioria estavam consumidos pelas dívidas. O que eu particularmente acho que eu discordo, né? Assim, não deve ter. Em outro ponto, já tem Gabriel que fala, não, ela tinha bens, eu não sei quais são, mas ela tinha, inclusive fora, né? Parece que eles falaram até de conta internacional. Internacional, royalties, não sei o que, né? O que você falou aí são bens materiais e imateriais, um monte de coisa. E aí fica esse limbo aí. Primeiro, né? Quais são os bens? Segundo, quem são realmente os herdeiros? Reconhece, não reconhece, né? E o Gabriel fica aí nessa disputa, né? Que é o que eu falei muito bem no episódio que a gente já gravou. Né? Se você não escutou, você vai lá e escuta de todos os nossos episódios, muitas dicas valiosas sobre o direito sucessório. Mas a importância de você guardar, documentar, deixar tudo reunido em uma pastinha, pelo menos não necessariamente você tem que fazer o testamento, mas organiza a sua vida, né? Assim, de uma forma que seja fácil para todo mundo de ter acesso. Eu não sei se Gal realmente não fez isso, mas acredito que não tenha feito, né? Mas assim, algumas alegações, né? A gente tá falando aí realmente sobre essa questão da mídia, que ela sofria até uma espécie de violência doméstica. Não sei se você viu isso à época. Sim. Que ela sofria algumas violências. Relacionamento tóxico, alguma coisa assim. Então é outro ponto também que a gente tem que preocupar. Se ela eventualmente tivesse documento, pode ser também que se ela for vítima realmente de violência doméstica, a gente não vai saber, nem enfim, tem investigação para isso. Mas caso ela fosse, teria uma certa dificuldade, né? Pode ter até uma retenção, porque pelo que me parece, ela sofria violência patrimonial. Sim, um dos vários processos que ele entrou contra a Vilma, era inclusive de quebra do sigilo bancário da Vilma, né? Pra ver se ela não estava transferindo coisa pra conta dela, enfim. Questão de... Fugiu quando você disfarça o patrimônio, né? Dilapidação de patrimônio da Gal. Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? Assim, você imaginar também uma questão de um planejamento sucessório patrimonial com uma pessoa que sofre violência patrimonial. A gente também não pode esquecer isso. Mas complicado. A gente tem que pensar minimamente, né? Eu acho que Gal, nesse sentido, ela poderia ter, né? Que Deus a tenha, mas que ela poderia ter pensado um pouco melhor, né, em relação ao filho, para ela não ter deixado ele nessa situação de vulnerabilidade. Uma melhor assistência jurídica para ela, né? Porque o que parece que Gabriel, né, relatou durante a questão da entrevista no Fantástico
é que ela tentou muito preservar ele. Só que esse excesso de preservação que muitos clientes no escritório fazem às vezes acreditar até numa certa incapacidade do filho de não resolver as coisas e de retirar essa autonomia, né? De certa forma. E aí você deixa eles realmente nessa situação. À mercê, né? À mercê do que o outro. Né? Exatamente. Enfim. Então, assim, essas investigações de patrimônio, elas são possíveis, mas elas, na maioria das vezes, dependendo se não houve um planejamento, né? Por exemplo, Gal Costa poderia ter deixado, não sei se deixou, mas ela poderia ter deixado um seguro de vida para Gabriel, para ele ter um auxílio melhor financeiro enquanto não fosse resolvida essa questão do inventário. Sim. E outra, ela viveu durante, eu acho que mais de 20 anos com a Vilma. Como que ela não pensou em algum momento sobre essa questão desse reconhecimento de união estável? As duas, né? As duas, mas eu acho que talvez, né, não sei se é o caso, enfim, mas essa falta de regularização, né, dessa situação atingiu praticamente o filho de Gal, né? Que seria o herdeiro universal, se não existisse a Vilma, né? Que a gente fala, que ele receberia tudo. Mas como não houve uma estipulação realmente dessa situação, ficou em essa dúvida. Que o juiz iria decidir, exatamente. Que Vilma alegou, né? Ou às vezes ela poderia, né, fazer ali uma espécie de testamento, enfim. Ela estava em um momento de enfermidade. Isso aí é fato. E aí eu acho que esses momentos é que a gente tem... Eu acho que não é que a morte está mais presente, não é isso, mas já a probabilidade né? de acontecer alguma coisa, né, durante o tratamento de câncer, a gente sabe, é que pode acontecer, né? Não que a gente espera que vai acontecer, mas é uma coisa possível. E ela não ter se planejado nesse sentido, ela deixou muito o Gabriel em situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, não sei, igual eu reforço essa questão da violência, se realmente houve ou não, mas ela deixou, em certa medida, o filho dela de forma vulnerável. Né? No fim das contas, a disputa estava ligada também ao controle do legado e da figura, né, da imagem da Gal, né? Não era só relacionado aos bens. E parece que os dois têm muitas discordâncias nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que Vilma sempre foi muito empresária de Gal Costa, né? Aquela que gerenciou durante muitos anos a carreira de Gal Costa. Então ela teria uma espécie de conhecimento dos contratos que já estavam vigentes, né? Então, assim, ao passo que o Gabriel disse que ela não respeitava muito a opinião de Gal, né? Que ela não era ouvida em certa medida. E que até mesmo eles tiveram até discordância. Tiveram tantas discordâncias, mas até a discordância de onde a Gal ia ser enterrada. Gal foi enterrada em São Paulo, mas segundo Gabriel, o interesse de Gal era que ela fosse enterrada no Rio de Janeiro. Ela parece que tinha relatado para alguns familiares próximos a Gabriel de que o interesse dela fosse que ela fosse para o Rio de Janeiro. Então, assim, inúmeras discordâncias. Eu acho que faltou minimamente Gal sentar, se fosse realmente ela fosse companheira, fosse tranquila a relação, ou se fosse conturbada, enfim, a gente não vai saber. Mas existia a necessidade de uma conversa, de um diálogo. Parece que não houve esse diálogo. De um planejamento, uma assessoria, né? Não, e parece que ela tentou tanto proteger o filho, que ela acabou deixando ele isolado da situação de como estava acontecendo. Totalmente alheio à vida dela, né? Então, desde a doença até os bens que ela possuía, ele não sabia nada. E aí, no final das contas, ela faleceu, infelizmente, numa fatalidade, que foi logo depois de uma primeira sessão de radioterapia. E ele ficou aí, né, assim, vamos falar, abandonado, não é? Exatamente, né? Assim. E é isso que eu acho que a gente tem que tirar muito de aprendizado, assim. Dê conhecimento para o seu filho, para seus herdeiros, enfim, quem você realmente ama e que você quer zelar por essa pessoa. Quais são os bens? Como que tá o controle? E aí eu retomo a dizer, pode ser até chato. Eu estou falando uma situação de que não existe violência patrimonial, porque se existir também, ela talvez não teria conhecimento disso. Né? Nem ela teria. Nem ela conhecia. Mas se ela não estivesse, converse.
com os seus herdeiros, converse com, enfim, com quem seja, né? Assim, para você ter esse acesso ao patrimônio de uma forma mais tranquila. E planejar não necessariamente, por exemplo, se ela não quisesse fazer testamento, porque, né, por alguma razão, mas pelo menos que ela pensasse sobre essa questão do seguro de vida. Né? Porque as coisas foram se resolver só agora, né? No final agora de 2024, que eles resolveram finalmente homologar um acordo, né? Não se sabe ao certo também qual que é os termos desse acordo. Dizem que tem muitas cláusulas. Dentre elas, a primeira coisa é ele retirar todos os processos que ele moveu contra a Vilma. E... e tem muitas cláusulas, porque pelo número de discordâncias aqui, claramente esse acordo ia ter muitas cláusulas, né? Sim, com certeza. E eles finalmente homologaram, resolveram dividir 50-50 para cada um, inclusive sobre os direitos autorais. E que ela dividiu, né? Isso, até que fosse vendida a casa, né, em São Paulo. E após isso seria tudo 100% pro Gabriel. Pro Gabriel, Então, assim, eu vi essas informações também e eu acho que, assim, é triste. Essa situação só dela não ter informado ao filho. E aí eu acho que o filho dela, eu acho que, em certa medida, não que eu acho que Vilma fez, não tô fazendo nenhum juízo de valor em relação a isso. Mas, assim, me passou por todas as entrevistas que ela não conversava sobre isso com o filho. É porque deu uma sensação estranha. A gente tá sempre falando aqui da importância de conversar com o cônjuge, com o companheiro, sobre seus bens, mas a gente não pode esquecer também de falar isso com seus filhos, né? Exatamente. É óbvio que você não precisa começar a falar isso com 5 anos de idade. Não, mas ela tava num processo de mas o filho dela já tava com 17 anos, né? Quando ela faleceu. 15, 16 anos. Já é uma idade que a pessoa até precisa de uma educação financeira, de saber que o mundo é mundo, de saber que, enfim, doenças existem, que as pessoas podem morrer, né? É o tipo de conversa que a gente dura, necessária, mas é necessária, né? Que você precisa ter com os filhos também para eles terem ciência do que tá acontecendo, né? E não ficar aí nesse imbróglio, né? Porque é um imbróglio, porque ele nunca saberia e poderia ter uma perda gigantesca do patrimônio, porque se imaginar que ele teria que fazer essa investigação de bens para poder saber realmente se tinha ou não, imagina, se ela tiver conta no exterior, como que ele vai saber? Não, e pior. Como? Vai mandar um ofício lá para, não sei, né, lá para Ilhas Caimã, não sei se tá, onde que tá, mas até isso ser realmente visto, né, pelo judiciário, que vai ter que mandar ofício para esses bancos, que ele nem sabe quais bancos são, se realmente existir. Então, assim, não é uma pesquisa fácil. Então, poderia ter uma perda do patrimônio significativa. E aí você já tá falando uma perda de patrimônio com uma dívida existente. Então, essa dívida ia ficar aumentando cada vez mais. Exemplo, né? Joias, que foi alegado que ela tinha joias. Joias são facilmente vendíveis sem precisar de um documento em si, né? Vilma já fala que as joias eram todas emprestadas. Que é muito comum, né? Dentro do meio, Unidos, dentro desse meio artístico. De fato, a gente sabe que nesse meio artístico, as própria empresa fabricante, né, o estilista, empresta para pessoas, às vezes, fazer uma divulgação daquele produto, enfim. Mas não é possível que Gal Costa não tinha uma joia, né, Mari? A gente tá falando de Gal Costa, né, gente? Então, assim, eu acho que tem algumas inconsistências. Claro que a gente não pode fazer muito juízo de valor, porque a gente não sabe da realidade. Mas, ao ver de uma pessoa assim de fora, né, e pelo tudo que Gal Costa é, né, assim, Gal Costa era fantástica. Então, se você pensar nisso, como que a gente vai falar que ela não tinha um patrimônio significativo? Não me faz soar muito bem aos meus ouvidos. Assim, pensar... A gente percebe que talvez tenha um descontrole financeiro. E aí, ao mesmo tempo, a gente não sabe se partia por parte de Vilma. Dela ou de Vilma, a gente não sabe, porque a empresária poderia ser uma empresária de vida ali também, né? Companheira, não sei. Tem diversas nuances. Mas só o fato dela não estar devendo mais de 700 mil de imposto
Né? Você vê que tem um descontrole financeiro. Então, assim, no fim das contas, no CERN, faltava um planejamento, uma assessoria, né? De um advogado, De um né? Durante o processo, de um contador, né? Durante ali, porque a gente precisa disso. Às vezes é uma quantidade de bens expressivas, né? Enfim, a gente sabe que imposto, essas coisas não param, né? Tudo que você vai fazer na vida precisa ter um imposto, taxas, ter uma né? taxa, ter não sei o quê. E às vezes você precisa se cercar de pessoas que estudaram para isso, né? Que estão a par disso, para você não correr riscos, né? Enfim, tanto em vida quanto em morte, né? Com que foi o que aconteceu com ela. Com certeza. Então, assim, diversos aprendizados, né, Mari? Sobre esse tema. E a gente quer saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam sobre essa questão da Gal Costa, sobre essa questão até mesmo do enterro de Gal Costa, enfim, dessa questão do exame, dessa polêmica. Da exumação do corpo, o que vocês acham? Dessa certidão de óbito. Tudo envolvendo a morte de Gal Costa e a sucessão do seu legado, né? Exatamente. O que vocês acharam, gente? Comenta aqui nas nossas redes sociais. Manda lá a opinião de vocês, que depois a gente vai comentar, tá? Um beijo então, pessoal, e até mais, família. Tchau, tchau. Tchau, família.